santo que guia a minha vida, o meu ministério, minha referência. Então, há muito tempo eu tinha no meu coração a vontade de vir aqui, de estar aqui no momento de pregação. E finalmente esse convite veio, né? Como do nosso irmãozinho, veio um pouquinho em cima da hora, mas é assim que o Senhor age na nossa vida. Primeira coisa que a gente precisa entender é que não há um padrão. Deus, Ele nos ama pessoalmente, ou seja, Ele vai agir na vida de cada um conforme necessário. O meu chamado é um, o do meu irmão é outro. Aquilo que Deus realiza na minha vida é algo e na vida do meu irmão é outro. Por isso, nunca vai ser feliz. Nunca a gente vai chegar a uma amizade íntima com o Senhor quando a gente tem como referência da nossa vida a vida do irmão. É necessário entregar a si mesmo diante de Cristo. E dessa entrega nasce uma transformação total. Uma transformação de vida que qualquer um de nós se torna irreconhecível. As coisas que você fará, aonde a sua vida vai te levar diante da graça de Deus é irreconhecível. Amém? Meu nome é Roberto, eu tenho 34 anos, sou casado, a minha esposa veio comigo, sempre que possível saio em família. Nós temos 4 lindos filhos, moramos na cidade de Águas Mornas. Eu sou servo dentro do movimento chamado Renovação Carismática Católica há mais ou menos uns 20 anos, desde muito jovem. E dentro da renovação carismática, sirvo nos ministérios de pregação e de formação. Hoje, meus queridos, vocês vão iniciar um momento ímpar, um grande momento na espiritualidade de qualquer pessoa. Eu, por exemplo, o meu chamado, a minha vida lá na minha juventude, se iniciou no retiro de primeira experiência de oração. Por isso, esqueça tudo o teu parâmetro, esqueça tudo que você viveu, a forma como você viveu e prepare-se para receber o novo de Deus. A graça que Deus tem para derramar para vocês é de uma transformação tal que, se você abrir o seu coração desde já, domingo, a hora que terminar esse retiro, vocês estarão irreconhecíveis. Amém? Amém. Quem trouxe a palavra, abre lá no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 12. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 12, versículo 49 e 50. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 49 e 50. Amém? Amém. Diz assim: eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar, se ele já está aceso, mas devo ser batizado num batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Vou repetir: eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar, se ele já está aceso, mas devo ser batizado num batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Palavra da salvação. Meus queridos, aqui Jesus está falando do ministério dele numa qualidade espiritual, porque Jesus diz assim: eu vim lançar fogo sobre a terra. Mas Jesus não está falando da terra, planeta Terra. E Jesus não está falando do fogo físico que consome as coisas, esse fogo comum. Jesus está dizendo que a única missão, o centro da sua missão, é que ele venha, padeça, morra e ressuscite, para que daí nos venha o verdadeiro fogo, que é o Espírito Santo. Veja, se nós voltarmos lá no Gênesis, quando Deus nos criou, vai dizer que Deus criou o homem. Qual é a matéria feita o homem? O pó, barro, o pó da terra. Imagina você que para modelar a terra é necessário um pouco de água. E a palavra vai dizer que ao fim, quando Deus termina de modelar o homem, ele sopra nas narinas. Então nós temos aí o elemento água, o elemento terra e o elemento ar. Falta-nos
o elemento fogo. Esse fogo que aquece, esse fogo que abrasa e esse fogo que purifica. Por isso que há uma grande diferença, por exemplo, quando Jesus está sendo batizado lá no Jordão por João Batista, desce do céu o Espírito Santo na forma de uma pomba. Sobre Jesus o Espírito Santo vem na forma de uma pomba. Sobre os discípulos em Pentecostes e sobre nós, ele vem como chama de fogo. Sabe por que a diferença? Porque Jesus é santo. A ação que o Espírito Santo vem fazer sobre ele é de uma dimensão totalmente diferente. Por isso ele vem como uma pomba que simboliza a santidade. Sobre os apóstolos e sobre nós, o Espírito Santo vem como fogo, porque uma das funções do Espírito Santo, além de nos dar a santidade, a condição do encontro íntimo e pessoal com Deus, é também nos purificar. Porque o fogo, ele tem uma característica muito interessante. O fogo aquece ao redor, ilumina ao redor, mas ele transmuta, ele consome aquilo que ele toca. Então, obrigatoriamente, quando falamos desse Espírito Santo, deste fogo que Jesus vem acender, ele está falando que é necessário uma transformação. Então não há, meus queridos, como pedirmos o Espírito Santo, como desejarmos o batismo no Espírito Santo, se nós não estivermos dispostos a uma mudança de vida. E aí a grande chave, sabe por quê? Antes desse encontro, a aparência que há em nós é que está tudo bem, porque a escuridão do nosso coração homogeneiza todas as coisas. Já viu que a escuridão torna tudo da mesma cor? A escuridão torna tudo da mesma forma. Não tem como você discernir. Se tudo está bem escuro mesmo de olhos abertos, você não discerne um palmo à sua frente. Quando nós estamos no pecado, essa escuridão jaz dentro de nós. Por isso que as coisas não incomodam. Por isso que parece que a gente está muito bem. Por isso que parece que está tudo certo. Aí o pecado, porque ele é feito na escuridão, não dá para definir às vezes se ele é bom ou se ele é ruim. Não dá para dizer se aquilo te ajuda ou te prejudica. Aí você fica nesse impasse, né? Principalmente a questão do vício. É bom ou não é? Ah, mas em momentos é bom, em outros momentos não é. A hora que eu desejo é uma coisa, a hora que eu consumo é outra coisa. Porque o mal, ele tem essa característica de ser obscuro, indefinível. Agora, a primeira coisa que acontece no coração, que é acesa a luz do Espírito Santo, é que você começa a ver grandes diferenças dentro de você. Você começa a ver coisas que estão erradas, coisas que precisam ser mudadas, coisas que precisam sair, coisas que precisam entrar, coisas que precisam ser transformadas. E aí é o grande impasse, porque a maioria das pessoas, quando chega nesse momento, infelizmente, prefere voltar para a escuridão. Porque é mais fácil. Na escuridão eu não vejo direito, eu não ouço direito, eu não tateio direito. Nada é compromisso. Tudo é relativo, tudo é mais ou menos. Agora, quando se acende a luz, que é Cristo, através do Espírito Santo, ele toca o nosso coração, prepare-se, porque a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer no teu coração é incomodar. É incomodar. Por isso que quando estamos na missa, diante da adoração ao Santíssimo, quando estamos num retiro, em pregação, o que vai acontecendo com o nosso coração? Ele vai parecer que está revolto, que está bagunçado. E é claro, isso acontece, não é nada anormal, acontece para todos assim. Porque a primeira coisa que a gente se espanta, quando acende a luz interior, é com a nossa aparência. A gente se olha e vê toda a deformidade do pecado em nós e vai dizer, não, mas eu não sou assim. Essa figura, essa pessoa não sou eu. Nisso você está certo, aí é o produto do que o pecado fez com você. Mas é necessário encarar de frente. É necessário entender, não, realmente a vida me trouxe até aqui. Aqui aonde? Um enorme lixão. Onde lixo vai sendo amontoado em cima de lixo.
lixo em cima de lixo. E aí eu não sei se vocês sabem, mas lá no fundo do fundo desse terreno, o lixo vai acumulando um líquido, que a gente denomina humus, que é o podre do podre, do podre, do podre. E esse líquido ele vai penetrando o solo do nosso coração. E sabe o que gera, meus queridos? Insensibilidade. Primeira coisa que o pecado quer gerar em nós é insensibilidade. Porque se eu não sinto que é errado, se eu não sinto que é mal, como que eu vou lutar contra isso? A gente começa a se acostumar com esse fedor, com essa aparência asquerosa que o nosso coração vai assumindo. Aí vai dizendo, não, porque eu sou assim mesmo, porque a vida me fez assim, porque a família me fez assim, porque as coisas me fizeram assim. Deixa eu contar uma coisa sobre você, querido. Quem te fez foi Deus. Quem sonhou com você foi Deus. Quem botou a mão no barro e manipulou o barro e formou cada detalhe seu foi Deus. Então você não tem que ser cópia de ninguém, querido. Se você ainda está preso naquela velha consciência, eu sou igual ao meu pai, violento, bruto, preguiçoso, desajeitado, esqueça isso. Isso é uma desculpa que o inimigo tem te dado para você não mudar você mesmo, achando que o problema sempre é externo, sempre está lá fora, sempre é a referência, sempre é os outros. Não! Quando Deus te criou, Ele te deu algo chamado livre-arbítrio. Você manda em você mesmo. Querido, entregando o seu coração para Jesus, esse coração sendo incendiado, você é capaz de resistir qualquer tentação. Você é capaz de resistir qualquer mal. E capaz de cumprir qualquer missão. E capaz de alcançar qualquer lugar que o Senhor te designar para alcançar. Mas é necessário deixar que esse fogo arda. E olha só que interessante, como é que eles limpam os campos que estão sujos? Fogo. Isso desde a agricultura até os lixões. Quando tem muito acúmulo, eles tocam fogo. Vocês sabem qual é o solo mais fértil do planeta Terra? O solo vulcânico, porque ele pega fogo. Sabia que os agricultores tocam fogo naquilo que sobra no solo, porque o fogo ajuda, aquilo que sobra da queima ajuda a adubar o solo, ou seja, o fogo torna o solo mais fértil. Quando você pega um metal precioso, quando você pega o ouro e a prata e passa eles pelo fogo, eles saem mais puros. Só que o fogo arde, o fogo queima. Essa transformação não é de graça, mas é necessário, porque esse fogo vai revelar quem nós realmente somos. Se você até aqui andou perdido, não sabendo quem você é, não sabendo por que você fez as escolhas que você fez, não sabendo por que a vida chegou aí, eu digo para você, a vida chegou aí para manifestar agora, neste dia, a glória do Senhor. A vida chegou aí para que você tomasse uma decisão, para que você realmente escolhesse, não, eu quero, eu desejo, e deixar Jesus atear esse fogo. E deixar Jesus lançar esse fogo sobre o seu coração. E veja, Jesus sabe que ele tem que padecer na cruz. Ele mesmo diz, eu tenho que passar por um batismo. E aí ele está falando de toda a extensão do Calvário, de toda a dor da cruz. E ele diz, como eu anseio até que isso aconteça. Querido, Jesus desejou a cruz para salvar você. Quando ele diz, como eu anseio até que esse batismo se cumpra, ele está dizendo, eu quero que venha a cruz de uma vez. Eu quero que venha, porque após a cruz vem a ressurreição, e com a ressurreição vem o Espírito Santo, o Paráclito, o Auxiliador. Então, quando temos o Espírito Santo, nós temos
um auxiliador. Esse fogo que arde, que primeiro vai transformar o nosso coração, sim, que primeiro vai queimar-nos por dentro. Talvez ele chegue arrancando lágrimas, talvez ele chegue arrancando choro, talvez ele chegue arrancando dores do nosso coração, mas esse mesmo fogo vai permitir que saia a nossa essência mais pura. E queridos, a nossa essência, a essência que Deus deu a cada um e a todo ser humano, é a essência da santidade. Por isso que no Antigo Testamento os sacrifícios eram queimados, para que subisse a essência, o cheiro. É por isso que hoje nas missas solenes nós temos o uso do incenso, porque o próprio incenso ele é todo bonitinho, um monte de pedrinha de resina assim. Aí alguns são coloridos, tem verde, vermelho, dourado, preto. Quando eles queimam no fogo, eles ficam tudo preto e começa a fervilhar, mergulhar. E disso ali sai um aroma delicioso. Eu sou apaixonado pelo incenso da missa. Queridos, e assim conosco. É isso que Cristo quer fazer conosco. Quer em nós acender esse fogo, para limpar essa terra que há tanto tempo está sendo subjugada pelo lixo. E sim, às vezes o lixo não somos só nós que trazemos para a nossa vida. Alguns podem ter sido vítima de outras pessoas que vão encher da sua vida de lixo. Às vezes vem da criação, às vezes vem da vida, às vezes vem das nossas escolhas, mas não importa da onde vem, importa que isso tem que ser retirado do nosso coração. E é isso que Jesus quer fazer. Eu vim atear fogo sobre a terra, eu vim dar a vida de volta ao meu povo. Veja que amor é esse desse Deus que nos cria. Nós nos perdemos pela nossa própria conta e ignorância, mas é Ele quem vem pagar o resgate. Ele vem nos devolver a vida, vem nos devolver a graça. Sabe, em Jeremias está escrito assim: desde que no ventre materno fostes formado, eu já havia te consagrado. Sabe o que isso quer dizer? Que antes que você surgisse lá no ventre da sua mãe, como matéria humana mesmo, Deus já sonhava com você. Então, você que está aqui na minha frente, você não é resultado da soma de um homem com uma mulher. Você não é resultado do acaso. Por mais que talvez seus pais manifestassem isso, por mais que talvez eles considerem um acidente, quem ordena quem vive, quem morre é Deus. Se você está aqui, querido, essa noite, é porque Deus quer você. É porque Deus sonha com você. É porque Ele está à sua procura ainda. Aliás, como lá no Gênesis, Deus está à nossa procura desde o momento da nossa queda. A partir do dia que você caiu, querido, Deus já estava atrás de você. Ele te busca porque Ele te criou com um propósito, Ele te criou com um objetivo. Cada um de nós aqui tem um propósito. Ninguém veio em vão, ninguém nasce em vão. Deus não permite que surja uma alma sem sentido neste mundo, sem uma missão, sem um porquê, sem um da onde, sem um para onde. É o mundo que vai apagando esse fogo em nós e que vai tirando o sentido da nossa vida. Então, quando Jesus diz: eu vim acender esse fogo, eu vim atear fogo sobre a terra, Ele também está dizendo: eu vim devolver para a sua vida o sentido. Eu vim revelar para você quem você é. Eu vim te dizer: olha, eu te criei. Está estatuado na palma da minha mão. Deus sabe cada recanto, cada curva do nosso consciente, inconsciente e do nosso coração. Ele sabe aonde, como, por onde penetrar as nossas defesas, adentrar aos nossos traumas, trabalhar o nosso coração para que a gente comece a ser curado. Só que há uma escolha só. Ele deixou na nossa mão. O querer. O sim é a única parte que nós fazemos neste processo.
Veja que lindo é esse Deus, que por mais que Ele deseja, irmãos, eu digo, Ele deseja a salvação da alma de cada um de nós, mais do que tudo, porque a palavra vai dizer que Deus diz: eu troco reinos por ti. Ele nos deixa ainda assim escolher. Jesus diz lá no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, entrarei e cearei. E Jesus outra vez vai dizer: eu sou a porta das ovelhas, quem passar por mim, ou seja, a ação de passar pela porta, a escolha de adentrar por essa porta é nossa, é minha e é sua. E sabe o que é o mais engraçado de tudo isso, meus queridos? É de graça. Isso é o que eu fico mais espantado. Já percebeu o seguinte? Tudo que leva à salvação é de graça. Você não paga para comungar, não paga para estar aqui, você não paga para confessar com o padre, você não paga para receber uma oração, para receber uma bênção. E contrapartida, tudo que leva à perdição custa. E eu não estou falando somente do financeiro, que custa também, mas vai custando o preço da tua alma. Aquilo que leva à perdição, além da gente ter que tirar do nosso suor, honrado do nosso trabalho, a gente vai pagando com pedaços da nossa alma. É por isso que às vezes a gente chega aqui, o músico toca, e eu não sinto nem vontade de dançar. Claro, eu estou às vezes com um pedaço da minha alma, que o resto foi tudo. E quando Jesus vem dizer: eu quero atear fogo, Ele vem restaurar toda a integridade. Porque você já reparou que não existe uma chama pela metade? Aliás, o fogo dos elementos, ele é o mais místico de todos. Porque a água, você pode botar no recipiente, encher de água. Você pode encher um recipiente de terra. E se você tiver um compressor, você consegue encher até de água. Você consegue empurrar água dentro, deixa guardadinho. Agora o fogo não dá para estocar. O fogo não dá para guardar numa caixa. Aliás, do fogo nós só vemos as reações. Porque o fogo, por essência, a gente não vê. A gente vê a luz que ele emite, o calor que ele emite, a gente vê aquilo que ele consome, a gente vê o resultado final. Mas o fogo em si, ele só se mostra quando ele está agindo. Por isso não tem como você ir percebendo esse fogo se aproximar de você. Ou você deixa Jesus acender o teu coração, e aí você vai ver o fogo, mas ele já vai estar agindo, ele já vai estar consumindo, ele já vai estar purificando, libertando, restaurando. Ou você não vai ver esse fogo de vida. Entende? É necessário dar o sim. Sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu deixo. Sim, Senhor, eu permito. E aí então vem Jesus e começa a transformar toda a nossa realidade, queridos. Quando eu digo toda a nossa realidade, eu estou dizendo de cada coisinha que você passa na sua vida, diante desse fogo abrasador de Cristo, ganha sentido. Ganha sentido. E para concluir, eu gostaria de dar um breve testemunho de uma parte da minha vida, para vocês entenderem como Deus tira uma graça muito grande de qualquer coisa que a gente faz. Eu sou o único filho homem de 4 irmãos, 3 meninas e eu. Meu pai era um cara extremamente violento. Bebia, usava drogas, compulsivo, indisciplinado. E como eu era o único filho homem, então a tendência dele descontar toda a indignação, raiva dele, era em mim. Então às vezes a irmã mais nova caía, se machucava, quem apanhava era ele. Qualquer rolo que desse em casa, sobrava para mim. Nunca me esqueço, ele tinha uma caixa de ferramenta grande, num barraquinho que ele tinha construído assim, que era garagem embaixo, em cima ele fez um chalé, e ele fez uma caixa de ferramenta no chão, coisa do meu pai, parecia um caixão enorme assim no chão. Só que por maior que ele tenha feito, não cabia as ferramentas de carro, pá, enxada, essas coisas assim. E ele guardava atrás.
E um dia ele, muito bravo com a minha mãe, porque eles discutiam demais, ele subiu e procurou uma enxada e não enxergou a enxada não. Adivinha quem foi o culpado? Eu. Ele pegou, me deu uma baita de uma surra, me levou lá em cima. E eu todo dolorido puxei de trás da caixa de ferramentas a enxada. Mas pela minha surpresa ele ficou mais bravo e me bateu por causa da enxada. E eu desci a escada abaixo rolando apanhando. Bravo que fosse um homem grande. E assim foi a minha infância, até que com 16 anos eu saí de casa. Falei, não dá. Saí, meu pai e a mãe separaram. E aí eu fui viver no mundo. E nunca mais trabalhei essa realidade no meu coração, sabe? Fui para o mundo, e aí tive experiências do mundo, passei sim por isso, por droga, sexualidade regrada, um monte de coisa. Quando eu conheci minha esposa, pela graça de Deus, ela foi me ajudando, com muita paciência, a me tirar de tudo isso. E eu resolvi, depois de 7 anos longe da renovação carismática da igreja, voltar. E quando eu voltei, o Senhor veio para mim e falou, Roberto, eu vou restituir a tua vida. Consegui comprar o nosso terreno, construir a nossa casa, comprar o nosso carro. Quando estava tudo bem, assim, sabe, você olha para a vida e diz, agora é só manter a vida. Minha madrasta me liga, nunca me ligou na minha vida. Quando ela ligou, eu achei que o pai estava morto, porque a pessoa nunca te liga na vida, só liga para contar desgraça. Ó, teu pai está doente. Ele tem um câncer no fígado, e além do câncer no fígado, está estourando tudo no esôfago dele em varizes. A gente acha que ele tem problema de cirrose também. Até então esse era o diagnóstico. Deus chegou para mim e falou, olha, vende tudo que tu tem e vai cuidar do teu pai. Eu disse não, e Deus disse sim. Eu disse não, e Deus disse sim. Lá fui eu peguei a minha esposa, lá de Itaiel que nós morávamos, viemos morar na cidade de Palhoça. Só com carrinho, nós fomos morar numa cozinha que eu dividi na metade para virar um quarto, uma cozinha e um banheiro. E aí nós cuidamos do meu pai. 4 meses depois ele faleceu. Ele morreu na minha frente, na cama do hospital. As últimas palavras que ele disse quando pôde para mim foram me xingar, foram dizer que nunca ia precisar da minha ajuda. 3 dias depois que ele me falou isso, ele faleceu lá no hospital do meu lado. E também foi uma coisa que eu deixei ali. Ficou, eu não trabalhei isso no meu coração. Chegou um tempo, quase 2 anos depois, agora está fazendo 3 anos e meio que ele morreu, que a minha espiritualidade estava travada. Não ia, sabe, rezava, mas a coisa não estava desenvolvendo. Não estava indo. E aí eu comecei com o diretor espiritual, fui falando, olha, mas ele falou, tu deve ter um problema com teu pai no teu coração. Eu falei, mas eu já rezei 90, eu já entreguei, o homem já morreu, eu já pedi perdão enquanto ele estava respirando. Dei o meu perdão para ele, tive essa oportunidade, graças a Deus, um pouquinho antes dele ser passado no hospital. Não é, ele falou, olha, vai diante do Santíssimo e conversa, porque alguma coisa tem. Lá fui eu para frente do Santíssimo. E aí é que está, quando eu digo que a gente tem que dar o nosso sim e deixar Deus envolver todo o interior do nosso coração, para que tudo vá sendo curado, dói, é difícil. Então eu fui para frente do Santíssimo e quando eu percebi, estava chorando lá na frente do Santíssimo. Eu dizia, Senhor, olha, eu desde os meus 14 anos estava dentro da igreja. Eu fui até para o seminário fazer o vocacional. Eu queria servir o Senhor de todo o meu coração. Por que o Senhor me deu esse pai? Violento. Alguns episódios da minha juventude, meu pai me obrigava a ver pornografia, porque ele tinha medo que eu me tornasse homossexual, e na cabeça dele, assim ele estava garantindo alguma coisa saudável para o filho dele. Por que o Senhor me permitiu ter um pai desse que me fizesse tudo isso? Que me afastasse do Senhor? Alguma vez chegou a me proibir de ir na igreja? Por que o Senhor me deu essa família? Por que a minha vida foi assim? Por que a minha vida está assim? Eu perguntava para Deus. E aí, num determinado momento que eu silenciei, o Espírito Santo veio me dizer assim, olha Roberto, só busca água quem tem sede. Quando eu te dei essa história de vida, quando eu te permiti passar por tudo isso que você passou, eu garanti que você tivesse tanta sede, mas tanta sede, que só eu posso saciar. Quando eu te dei essa vida que você viveu, eu garanti que hoje você estivesse aqui na minha presença.
Eu saí de lá agradecendo a Deus por tudo que eu passei. Mas tem que deixar passar pelo fogo, tem que deixar o Senhor tocar, tem que deixar essa brasa ardente tocar, e dói, e às vezes sai com lágrimas, mas é necessário, porque de tudo que você passou na sua vida, Deus daí tira um bem maravilhoso, tira uma bênção, tira uma graça, mas é necessário deixar que venha Jesus, é necessário deixar que Ele ateie fogo, e que Ele vá queimando, e aquilo que não é de Deus tem que sair, a gente tem que deixar, e às vezes dói como tirar uma atadura de uma ferida que secou. Não sei se você já tivesse essa experiência, né? Principalmente quando era criança, dava no pé, botava a meia na escola. Quando chegava da escola, ia tirar a meia. Aquilo seca no machucado. E o nosso coração às vezes está assim, todo machucado, todo dolorido, com ferida purgando, apodrecendo. O que a gente faz? Enfaixa com mais pecado. E aí quando o Senhor vem meter a mão para tirar aquela atadura, vai doer. Mas é necessário porque esse fogo arde, queima, purifica. E quando passa esse ardor, o que sobra é a nossa essência. Aí Deus começa a trabalhar. Aí você vai ver realmente que Deus começa a transformar. E o convite que o Senhor faz para você no início desse retiro, já nesta pregação, é essa. Abre o teu coração, dá o teu sim, traz toda a tua realidade para cá. Não deixa nada de fora não, nem o pecado mais obscuro, nem o tropeço mais ridículo que você fala, isso podia ter evitado, não importa. É necessário que você traga junto com você, no seu coração, para o Senhor tocar fogo nisso aí, para o Senhor incendiar o teu coração. E aquela terra que antes era um lixão, agora é um lugar fértil. Aquela terra que antes era mosca, fedor e podridão, agora é capaz de frutificar. E quantos frutos, meus queridos? Quanta graça! Eu olho para vocês e vejo daqui quanta graça o Senhor quer colocar na vida de vocês. Cada um de vocês é para ser erguido como uma tocha, não para vir aqui receber somente a graça, mas para vir aqui ser incendiado, e para onde vocês forem, essa luz acompanhe junto. Porque aonde você leva uma tocha, aonde você leva uma lâmpada, ela ilumina. E ninguém pode proibir uma lâmpada de iluminar, querido. Alguém pode se escurecer aqui, né? Ele impedir que essa luz toque, ninguém pode. E é isso que vai acontecer com a sua vida, se você der o seu sim. O Senhor vai te acender de tal forma, querido, que ninguém, absolutamente ninguém, vai ser capaz de impedir você de brilhar, A única pessoa que pode impedir isso é você. É você. Feche os seus olhos.